Pastor, deixa eu perguntar, o que o senhor estava sentindo naquela época? Foi desânimo? Era algo assim... Então, assim, para poder entender, eu tava na DVEC Recreio há 8 anos já. E eu era o vice-dirigente. Só que antes eu já tinha dirigido igrejas. E aí depois eu fui ser vice em Curitiba, que é uma igreja muito grande, para 3.000 pessoas. E aí fui pro Recreio também e continuei. Então eu já estava 8 anos no Recreio, tinha ficado 1 ano em Curitiba, 9 anos. E eu tinha esse desejo de dirigir uma igreja, de estar à frente, de poder... Porque quando você é o vice-dirigente, você está ali para auxiliar o pastor. Sim. Sim, senhor, não, senhor. Amém. Só que a gente principalmente eu que já tinha pastoreado, a gente teve vontade de colocar nossas ideias em prática, de fazer e tal. Então, assim, o tempo ia passando e, assim, na história da nossa igreja, eu acho que nunca teve um vice que ficou, assim, 9 anos. Então, o cara ficava 2 anos e tal, daqui a pouco... E o tempo foi passando, e eu fui desanimando. Eu falei, cara, não vai acontecer mais. Não, aí eu comecei a entrar em conflito dizendo, não, acho que não é o que Deus quer pra mim. Sabe? Então, internamente, eu não tinha falado isso pra ninguém, não tinha, a não ser eu e minha esposa em casa, a gente conversando, enquanto a gente orava, chorava, aquela coisa. Falava, acho que Deus não quer, não vai acontecer. E aí você vai desanimando ao ponto de... Dentro de mim eu já tinha desistido, eu tava ali, corpo presente. Mas eu não tinha mais aquele prazer, sabe? De fazer, de estar, de ir pra igreja. E aí se tornou até, durante um curto período ali no finalzinho, um peso, tem que ir pra igreja. Caramba. Sabe? Tem que ir lá como se fosse um trabalho. Que não deixa de ser, mas como se fosse só um trabalho. E aí eu falei, desisti. E aí depois lá no hospital, foi quando Deus falou comigo, me alinhou, me mostrou, me levantou, me animou. E aí, graças a Deus, eu tô animado até demais. Mas aí o senhor que foi falar com Silas para pedir uma igreja ou foi... Não. Ele foi me visitar no hospital e tal, lá, orou por mim e tudo mais. E aí eu saí do hospital finalzinho de maio. Quando foi em dezembro, ele me chamou e falou, vou te colocar para dirigir uma igreja. Caramba. Aí eu, ok. Ele falou, vou te botar lá na Posse e tal, Nova Iguaçu. É uma igreja muito bacana lá, uma igreja muito bonita. E aí fui para lá, assumi dia 29 de dezembro, já quase na virada do ano. Caramba. E aí tô lá, trabalhando, tem um povo maravilhoso comigo lá, não tenho que reclamar de nada. Só agradecer a Deus e temos trabalhado, Deus tem abençoado, a igreja tem crescido. Estamos vivendo um tempo favorável da parte de Deus lá. Pastor, eu queria tocar um pouquinho nesse papo do infarto aí. Como é que foi isso, pastor? Porque assim, a gente vê que o senhor fisicamente é preparado, é um cara que foi atleta e tal. Como é que aconteceu isso, pastor? Eu tava jogando bola, a gente tinha um futebol lá no Recreio toda quinta-feira. E aí eu tava jogando bola. Joguei normal, como fazia toda quinta. Mas quando terminou o futebol, eu comecei a sentir um incômodo aqui no meio do peito, assim. Sabe? Mas não era nada, meu Deus, tô morrendo, desesperado, não. Era um incômodo. Aí senti aquilo, nunca tinha sentido. Beleza, aí saímos, o pessoal do futebol saiu, fomos tomar uma sopa num lugar que tinha perto lá e tal, tomamos. E aquilo não passava. Eu cheguei em casa, fui tomar banho, comentei com a minha esposa, falei, tô sentindo um negócio estranho aqui. Mas tudo bem, tomei um banho. Quando eu fui deitar, porque já era tarde da noite, quando eu fui deitar, eu lembro que eu deitei na cama. Quando eu encostei na cama, sabe a voz do Espírito Santo audível assim, falando pra mim assim, ó, vai pro hospital. Porque se dependesse só do meu incômodo, eu não iria. Sabe que homem a gente fica quase morrendo e não, toma uma aspirina, tá tudo certo. Aí eu levantei e falei pra minha esposa assim, eu vou pro hospital. Aí ela, mas tá sentindo que eu falei, não, a mesma coisa. Peguei o carro, fui dirigindo, fui pro hospital. Cheguei lá, o médico fez alguns exames e tal. Aí os exames deram aparentemente normais. E ele falou assim pra mim, não, cara, tem alguma coisa, não é possível que você tá sentindo. Falei, tá. Aí ele fez, vamos fazer o exame de sangue. Quando ele fez o exame de sangue, aí quando você tá infartado, tem umas enzimas que são liberadas no sangue, né, que alteram. Aí ele viu lá que tava, acho que é troponina, se eu não me engano, um negócio assim. Tava alterado. Ele falou, cara, você tá infartado. Aí já tiraram minha roupa, botaram aquele roupão, já me botaram na maca, aí já foi aquele desespero. Eu falei, meu Deus, porque pra mim tava tudo bem, só era um incômodo. Aí eu fiz 2 cateterismos, tem a marca aqui, ó. Caramba. Fiz o primeiro pra poder descobrir o que era.
Aí, quando fizeram, descobriram lá o trombo, né? A trombose, no caso. Aí falaram o seguinte pra mim, a gente vai te tratar durante uma semana com anticoagulante pra tentar desfazer esse trombo. E aí, depois de uma semana, a gente faz um novo cateterismo e vê se o tratamento foi eficiente. Eu falei, beleza. Aí, ali, fizeram o primeiro cateterismo, viram o trombo, ok. Aí, eu fiquei tomando anticoagulante aplicado na barriga, o tal do Clexane. Minha barriga ficou toda roxa. Uma semana, de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Aí, depois de 8 dias, fizeram um novo cateterismo, aí viram que o trombo tinha sido quase todo dissolvido, mas que já não gerava mais risco. Aí, me liberaram pra casa, continuei tomando anticoagulante, alguns remédios. E aí, depois... fiz alguns outros exames, e aí no último exame pra ver como é que tava, e graças a Deus saiu lá que não tinha mais nada, tava zerado, tranquilo, graças a Deus. Caramba, porque assim, assusta quando fala um Sim, infarto, sim. né? E a minha doutora falou o seguinte, falou assim, ó, ainda bem que você valorizou a sua dor, porque se eu durmo naquele dia, eu podia não acordar mais. Caramba. E dizem que o infarto na pessoa mais nova, ele é mais fatal do que, de repente, numa pessoa... O pastor Silas conhece o dono do hospital lá, né? Onde eu tava, na Barra. E ele ligou, pô, tô com um sobrinho aqui internado, tal. E ele disse pra ele, pro pastor Silas, tem que dar graças a Deus, porque na situação dele, de 10, 8 empacota. Caramba. Falei, não, mas eu entendi por que eu tô aqui. Quase que pegou a unção de envelopamento, né? Então, não, porque eu tô brincando, mas é porque é sério, óbvio, o assunto a gente brinca pra descontrair, mas o negócio é pesado. Sim, sim. Porque imagina você falar, tipo, infartou, cara, e a pessoa nova ali, Sim. e é complicado demais, e realmente quase você vê coisas muito fatais, né, em relação Sim. a isso. E jogou bola, que é o negócio mais doido, você voltando Do futebol. do futebol, onde você fez o esforço físico, poderia ter dado ruim ali no... E a gente que não... Por exemplo, você nunca teve um infarto. E nem vai ter em nome de Jesus, mas... Amém. A gente que... Eu recebo. Por exemplo, eu que nunca tinha tido, a gente ouve falar de infarto, a gente acha que é aquela dor insuportável, que o cara tá morrendo. E a gente acha que é só isso. Mas não é. O meu era um incômodo. O braço era um infarto. não formigou, não? O braço? Falam Não. que o braço formiga, né? Então, esquerdo. não. Eu tava sentindo a dor e chegou, por algum tempo, radiar um pouquinho a dor pro braço esquerdo. Mas não chegava a ser formigamento, nada, não. Era uma dor, assim, razoável. E ficou aí, então, um total de quê? Uma semana lá internado. Fiquei 8 dias. E hospital, um negócio, internação, é só Jesus. Na época do Covid, né? E assim, duas coisas que me deixaram mal assim, no hospital foi... Primeiro, meu filho não podia ir lá me ver. E eu pensei, cara, se eu não sair daqui, eu não vou ver mais meu filho. Não me despedir dele. Meu Deus. Então, assim, foi duro. Eu falei, preciso ver meu filho. Senhor, me tira daqui, eu quero ver meu filho. E segundo, você não tem noção da saudade que eu fiquei de ir pra igreja, cara. Ali eu dei valor. Falei, puxa, às vezes a gente reclama que vai pro culto, que não sei o quê, ou vai pro culto de qualquer jeito. E aqui eu só queria ter mais uma oportunidade de ir pra igreja adorar a Deus. Caramba. Sabe? E aí eu fui. Depois, quando eu saí do hospital, que eu fui pro culto, eu dobrei meu joelho lá na minha cadeira. E ali eu me derramei. Aí eu falei pra Deus assim, cara, eu só queria isso aqui. E aí a gente começa a dar valor a muita coisa que a gente não dava. É isso que eu ia perguntar, porque geralmente essas experiências, ela faz o cara mudar um pouco de visão. Porque a gente tá aqui fora, a gente tá preocupado em ganhar dinheiro, a gente tá preocupado em conquistar algumas coisas, e às vezes coisas que não são essenciais pra gente. E não dá valor que realmente é essencial. E quando você tá numa situação dessa, você esquece dinheiro, você esquece carro, você esquece posição, você só quer poder dar um abraço no teu filho de novo, você só quer poder assistir participar de mais um culto, sabe? Coisas que não tem muito valor enquanto a gente tá bem. Mas quando a gente chega lá... Tem isso, né? Não. Não é mole, não. Vai, Biga. Não, Que tu olhou pra mim... depois desse... Não, porque eu tô pedindo pro pastor falar sobre a questão do infarto, porque é um assunto que com certeza muita gente em casa, né, que ouviu falar, queria entender como é que isso aconteceu, né? Mas vai lá, Biga, pode ir. Sim. Mas o senhor fez algum gol naquele dia, pastor? Rapaz, eu fiz um gol mais bonito da minha vida naquele dia. Poderia ter sido o último, né? Que eu tô brincando. Foi bonito, Poderia foi bonito. mesmo. Hã? Foi bonito, foi Não, bonito. depois eu fiquei pensando, eu falei assim, se eu morro ali, imagina. Meu O pessoal Deus. fala, poxa, naquele dia ele fez um golaço. Ia ficar pra história, né? Mas a gente Nossa, que errado. Não, tá brincando, mas o negócio é sério, mas não tem jeito, né, Biga? Tem que mas descontrair. tem que descontrair. Ainda mais que o pastor teve vitória, né? Então agora é só alegria. É.